Olá pessoal, professora Ana Carla de volta. O tema hoje é responsabilidade civil do Estado. Eu parei no último vídeo falando sobre a culpa da vítima. E aí, quando a culpa é da vítima, o que ocorre? A teoria da responsabilidade, ela fala que quando há a culpa da vítima ou um evento de força maior, existe aí um impacto sim na responsabilidade do Estado. Nesse caso, o fato do Estado sujeito à teoria da responsabilidade objetiva não lhe atribui a obrigação de ressarcir prejuízos em razão de qualquer acontecimento de âmbito social. Não é qualquer coisa que aconteça que dá para ele o dever de ressarcir. Afinal, a gente não adotou a teoria do risco integral. Para configurarmos a responsabilidade do Estado, é necessário averiguar o comportamento do lesado num evento danoso, né? Quando em nada contribuiu a parte lesada para o evento danoso, o Estado tem a responsabilidade objetiva e integral de reparar o dano civilmente. Entretanto, se há a culpa da vítima na produção daquele evento danoso, isso pode atenuar ou até excluir a responsabilidade estatal. Quando há concorrência de culpa entre a vítima e o Estado, caberá ao Estado a indenização apenas na medida da sua responsabilidade, ou seja, proporcionalmente à sua participação no evento. Quando o evento danoso ele tiver sido ocasionado por motivo de força maior, por fatos imprevisíveis, irresistíveis, por força da natureza, ocorre aí a exclusão da responsabilidade estatal. Por quê? Porque não há nexo de causalidade entre a ação do Estado e o dano gerado. Agora, vai poder existir situações aí em que há concausas que determinam o evento, né? Existia um evento de força maior, uma grande chuva na cidade de São Paulo. Todo mundo sabe que dezembro, janeiro, fevereiro e março tem grandes chuvas na cidade de São Paulo. Que essas grandes chuvas geram inundação, que essas inundações muitas vezes causam mortes em determinadas áreas, porque há uma grande concentração de água e de muita gente também. Então, existem políticas públicas que deveriam ter sido programadas para que isso fosse minorado? Existe. O Estado fez alguma coisa? Fez. Então, ele não pode ser responsabilizado. Não fez. Ele pode ser responsabilizado. Porque aí ele atuou com omissão ou fez de forma inadequada. Então, a doutrina e a jurisprudência majoritárias, elas defendem que, neste caso, nós temos a responsabilidade subjetiva do Estado, do qual necessariamente, para que ocorra a obrigação de ressarcir o dano pelo Estado, deve estar configurada a sua culpa. A responsabilidade civil do Estado por atos legislativos. Esse também é um tema que aparece de vez em quando a gente está pensando em responsabilidade civil. Pode o Estado ser instado a nos indenizar por um ato legislativo praticado que nos gere danos? Veja bem, a produção da lei é um exercício de um ato de soberania estatal. Como exercício de ato de soberania estatal, ele não é ilegal. Agora, a produção dessa lei deve obedecer os critérios constitucionais, deve obedecer os critérios legais, né? Existe um sistema jurídico que aponta como isso deve ser feito. Se a produção dessa lei é inconstitucional e durante o período da sua vigência ela gera lesões e prejuízos às pessoas, até que ela seja declarada inconstitucional, ela fica lá sendo aplicada e causando lesão às pessoas, há sim de se falar em responsabilidade civil do Estado por atos legislativos. E a quem compete declarar essa inconstitucionalidade? Ao Poder Judiciário. Outros atos administrativos que podem suscitar dúvidas se podem ou não gerar direito à indenização são os atos do Poder Judiciário. Claro que a jurisprudência do Poder Judiciário, ela é majoritária no sentido de que não gera, né? Que os juízes, o Poder Judiciário, por se tratar de um poder soberano, goza de imunidades, não se enquadra no regime da responsabilidade. Isso é uma jurisprudência antiga, rançosa, que não faz mais nenhum sentido pós-Constituição de 88. Falam ainda nessa jurisprudência que o magistrado não se enquadra na figura de funcionário público, porque é órgão de Estado, quando muito ele é um funcionário sui generis.
Olha, gente, isso tudo é marmelada com a Constituição de 88, não tem nada disso. A Constituição, quando fala do dever de indenização, ela fala de agente público. É o político, é o comissionado, é o estatutário, é o empregado público, e se eles querem ser chamados de funcionários sui generis, inclusive funcionários sui generis. Magistrado é um servidor público, como qualquer outro servidor público que exerce uma função, só que é uma função de Estado, ponto. Isso não faz com que ele seja imune ao dever de indenizar. Agora, eu não gostei da minha sentença, pronto, ganhei direito à indenização? Não, não é isso. O direito à indenização advém de atos lesivos, atos danosos, culposos ou dolosos, que no exercício da sua função gere aí prejuízos a terceiros. Não é uma sentença desfavorável que dá esse direito. Mas, por exemplo, eu posso ter sido sentenciada à prisão e quem cometeu um crime foi um homônimo. Aí é um caso clássico de erro judicial e é claro que eu tenho que ter direito à indenização por isso. Então isso é só um caso, vamos dizer um caso até mais fácil de vocês apreenderem, em que pode haver essa indenização. A Constituição de 88, ela é clara, fala que a responsabilidade estatal, ela se aplica à administração pública, está lá no artigo 37, direta, indireta, de qualquer dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Não houve exceção no caput do artigo 37 da Constituição. E o artigo 6º, que fala expressamente do dever de indenizar, da responsabilidade objetiva, fala em agente público e não em funcionário público específico. Qualquer um que seja agente público, comissionado, político, servidor estatutário, empregado público, né? Um agente de concessionária, enfim, qualquer um que represente o poder público naquele momento, desempenhando funções estatais, tá? E essa categoria também acolhe os membros do poder judiciário, ok? Para que haja um dano, né, numa atividade judiciária, é imperativo que haja nexo de causalidade entre o dano e a conduta do membro do judiciário, seja o juiz, seja o serventuário, seja o auxiliar, tá bom? Uma vez havendo nexo com a atividade danosa, resulta a responsabilidade civil do Estado. Essa atividade tipicamente judiciária é passível dos erros judiciais, sejam erros injudicando, sejam erros improcedendo. Magistrado é um ser humano como qualquer um de nós e é passível de cometer erros. E se faz isso lesando alguém no exercício de função pública, gera o dever de responsabilidade do Estado, com a possibilidade de ação regressiva do Estado contra o servidor público. Este é o entendimento da doutrina predominante, ok? A reparação do dano. Quando você quer buscar um ressarcimento dos seus prejuízos, né, junto ao Estado, você pode fazer pela via administrativa ou pela via judicial. A via administrativa é perante o órgão, o superior do órgão que você teve o problema, a lesão ao seu direito. Houve acordo, você tem o ressarcimento, assunto resolvido, fechou o livro, né? Passou a página. Não houve acordo, você vai até o judiciário. E lá no judiciário você tem de demonstrar na sua petição o nexo causal, o fato administrativo, o dano gerado, seja ele moral ou material, e os prejuízos, especificar que prejuízos você teve para que haja o devido ressarcimento. Uma vez que você ganhou esse processo, o Estado pagou para você essa sua indenização, o Estado tem direito de entrar com ação de regresso contra o servidor que agiu culposa ou dolosamente e gerou esse prejuízo, esse dever de indenizar. Quanto tempo eu tenho para fazer isso? 5 anos é o prazo geral de prescrição das ações pessoais contra a Fazenda Pública e suas autarquias. 5 anos contados a partir ou da lesão, quando você já tem conhecimento de quem causou a lesão, ou do quando você toma conhecimento quem foi o responsável por essa lesão, o fato que ocorrer por último, você tem aí 5 anos para o pedido de indenização. Ganhou a ação, você então vai receber isso através de um crédito perante o Estado paga os seus créditos através de precatórios. Essas ações de indenização decorrente de decisões de responsabilidade civil têm a característica de natureza alimentar,
então ela vai ter ali as prerrogativas do precatório de natureza alimentar. Esse tema vocês estudam na disciplina Direito Financeiro, mas se tiver curiosidade, vai lá no artigo 100 da Constituição e você vai ver ali qual que é a ordem de pagamento dos precatórios. Além desse processo cível, né, de responsabilidade civil, esse servidor também pode responder por processos administrativos que vão estar regulados nos estatutos dos servidores da União, Estados, Distrito Federal e dos municípios. No caso da União, que é considerado uma lei geral, é da União, mas ela tem um caráter generalizante, quando você não tem uma lei local, é a Lei 8.112 de 90, está lá nos seus artigos 121 a 126, tratando disso. O servidor, além de responder civilmente e administrativamente, ele pode também responder penalmente pelo ato que gere dano a terceiros. Essa responsabilidade civil ela decorre de um ato omissivo, comissivo, doloso ou culposo, né, que resulte prejuízo a terceiros e que dá o dever de reparar o dano. E no aspecto penal, a responsabilidade é pela prática de crime ou de contravenção que é imputada àquele servidor. Os prazos de prescrição previstos na lei penal se aplicam às infrações disciplinares que estão ali capituladas como crime também, né? Esse servidor que cometer a infração administrativa, que também seja uma infração penal, ele não será punido administrativamente se ocorrer prescrição penal, ou seja, você não teve ali no processo criminal a condenação por prescrição. Nos casos de emprego irregular de dinheiro público, essa infração no estatuto é punível com demissão e o prazo prescricional ele é de 5 anos. Vai se aplicar aí o prazo da lei penal. Essa responsabilidade administrativa do servidor, ela será afastada quando houver absolvição baseada em dois fundamentos, um dos dois fundamentos, que negue a existência do fato. Então o juiz criminal entendeu que não houve o fato ilícito. Se não houve fato ilícito, não tem como você ser condenado nem civilmente por ele, nem administrativamente por ele. Ou que haja negativa de autoria. O juiz diz, olha, o fato houve, mas não foi este servidor o autor. Então ele não tem como ser punido administrativamente, nem ter de pagar regressivamente qualquer indenização. Um ponto importante é que se a absolvição penal ela se der por insuficiência de prova, não por negativa do fato ou negativa de autoria, a responsabilidade administrativa ela prevalece, ela não é esquecida, tá? Então, quando há insuficiência de provas, mantém-se a punição administrativa, embora não tenha havido uma punição criminal. Era isso que eu queria conversar com vocês hoje sobre responsabilidade do Estado e espero vocês na próxima aula com o próximo tema. Até mais!